Orlando, Santo Amaro e a Guerra. As aventuras de Orlando Donadil, que hoje está com 100 anos de idade e bem, narradas por mim, Isabel Fon de Vasconcelos. Capítulo 5. O escudo da alegria. Afinal, ficaram sabendo que desembarcariam na Itália, mais precisamente no porto de Nápoles. Naquele momento, uma cidade em parte ocupada pelos alemães, em parte pelas forças aliadas, e que pareceu aos homens, ao avistá-la ainda do mar, muito destruída. No entanto, não seria ali que os brasileiros lutariam. Ficaram um dia inteiro no porto de Nápoles. A comida no navio já havia acabado. 36 horas de absoluto martírio até chegarem a Livorno. Atracaram no Porto Médici. Orlando olhava curioso para aquela arquitetura tão diferente, fortalezas, muralhas, a cidade toda cortada por canais e ruas que formavam verdadeiros labirintos. Orlando, porém, mal teve tempo de apreciar a cidade. Saíram do porto em caminhões, em meio a muita chuva e muita lama, e foram levados a Pisa, onde seria seu primeiro acampamento. Para a maioria dos seus companheiros de tropa, Pisa nada mais era do que a famosa Torre Inclinada, uma das principais atrações turísticas da Itália, comentada em quase todo o mundo. A torre, de pouco mais de 55 metros de altura, começara a inclinar logo após a sua construção em 1173. Ao saber disso, Orlando pensou em quanto seu país era jovem. Ainda não tinha 500 anos de história e ele agora ali, no velho mundo, onde o passado impunha sua presença a cada passo. Em Pisa muita coisa mudou. Se no Rio de Janeiro os oficiais eram de brutal arrogância, tratando os praças quase como escravos, ali se tornaram subitamente gentis. Era o comando americano em ação. Quando chegaram, cada soldado tinha meia barraca e todos estavam passando frio. Mas logo os americanos lhes deram roupas muito mais adequadas, ceroulas e luvas de lã, também luvas de couro e capotes, botas, além de fornecerem ótimas refeições e 2 maços de cigarro por dia. Era um paraíso. Agora dormiam em confortáveis barracas para 10 ou 12 homens e os dias eram de treinamento de tiro. Chegou afinal a hora de partir para o fronte. O tenente Miranda, que liderava a tropa da qual Orlando fazia parte, perdeu o rumo e de repente os homens se viram entrando numa pequena aldeia de cassina. Acho que não deveríamos estar aqui, murmurou entre dentes Orlando ao companheiro que marchava ao seu lado. Mal acabara de falar e uma chuva de aplausos os atingiu. Era o povo local, agradecendo e creditando aos brasileiros a retirada das tropas alemãs que haviam partido há poucas horas. Sem saber bem se a recepção calorosa os alegrava ou envergonhava, trataram de seguir viagem. Depois que o tenente achou seu rumo no mapa, claro, para Riola de Vergato, outra pequena cidade localizada nos Apeninos, onde chegaram depois de algumas longas horas de marcha por entre as montanhas. Orlando pertencia ao grupo de topografia. Eram apenas 7 homens, um tenente, 2 sargentos e 4 soldados. Seu grupo foi instalado não no castelo, mas numa casa de campo bastante ampla e bonita, cuja família, ante a ameaça alemã, se mudara para a adega, no subsolo, onde a temperatura ambiente beirava os 15 graus negativos. A FEB estava unida, então, às tropas do 5º Exército dos Estados Unidos, comandado pelo general Mark Clark, e que, por sua vez, integrava o 10º Grupo de Exércitos Aliados.
Naquele momento, sua missão era impedir o deslocamento das tropas alemãs para a França, e para isso era preciso manter a pressão sobre o exército alemão. O segundo escalão da FEB, onde estava Orlando, fazia parte do terceiro grupo de artilharia comandado pelo tenente-coronel José de Souza Carvalho. Mussolini, o ditador italiano, fora deposto em 25 de julho de 1943 e ninguém sabia seu paradeiro. Dizia-se que fora resgatado pelos alemães. A Itália se rendera, de fato, em 8 de setembro de 1943, mas alguns rebeldes italianos se uniram ao exército nazista e continuaram a lutar contra os aliados. Os nazistas tinham recuado, deixando livres o norte da África e o sul da Itália, mas se alojaram então na defensiva no norte italiano, tomando as melhores posições no topo das montanhas. O grupo a que Orlando pertencia, sob o comando do tenente Miranda, tinha por função reconhecer terreno para a colocação de materiais como os canhões. Precisavam cavar um buraco mais ou menos da altura de um homem sentado em formato de trincheira. Ali se colocavam as lunetas e eles passavam o dia todo observando o território inimigo, e o único recurso que tinham aqueles soldados para gravar o terreno que observavam era a própria memória. Muitas vezes, Orlando e seus companheiros enfrentaram o mau tempo e a eterna preocupação em saber se eles próprios também não estariam sendo observados pelo inimigo. Viveram essa rotina centenas de vezes, retornando ao comando apenas para fazer as suas refeições. Foi assim até o término do conflito. Essa era a sua missão, da sua tropa. Mas nem tudo era guerra. Muito embora a ordem às tropas aliadas atuantes na Itália fosse a de não interagir com a população local, a família italiana que os instalara em casa via com bons olhos a presença dos brasileiros aliados lutando contra o eixo. Com a energia elétrica cortada e um frio de meter medo, os brasileiros resolveram com praticidade o problema da ausência de lenha para a lareira. Simplesmente derrubaram os postes de luz, feitos de madeira, e os serraram para fazer um belo estoque de lenha. As noites eram frias e difíceis, logo os brasileiros descobriram numa cidadezinha vizinha um sanfoneiro cego e iam de jipe, sem acender os faróis, dirigindo por 10 quilômetros na total escuridão do blackout, buscar o homem para alegrar-lhes a vida e as noites da família que os hospedava. Assim, em meio ao barulho de tiros, bombas, na adega que ficava no porão da casa, havia música, canto, dança. Porém, houve também o terror de um bombardeio maciço, o barulho ensurdecedor dos aviões da Luftwaffe voando baixo e imediatamente depois o horror das bombas que caíam a poucos metros da casa, destruindo todo o bosque ao redor, abafando a música da alegria e substituindo no coração de todos o pavor da proximidade da morte violenta. Mas talvez a alegria e a música tivessem magicamente criado um escudo protetor em volta da casa. Apesar de todo o entorno destruído, não houve sequer um abalo nas paredes que sustentavam aquele teto protetor. Os mais racionais diriam que foi apenas uma questão de sorte. Os poetas, porém, preferem acreditar nos protetores poderes da música e da alegria.